Olá, turma! Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do canal. Eu sou a professora Verônica e no vídeo de hoje nós vamos ver o conteúdo de volume de sólidos geométricos. Então, hoje nós vamos ver o que seria o volume de um sólido geométrico. Então, se você está chegando agora, se você está estudando esse conteúdo, já vou pedir para você curtir este vídeo, porque esse vídeo vai ser muito importante para você e eu tenho certeza que vai te ajudar, tá bom? O primeiro passo aqui... O que seria o volume desse sólido geométrico, turma? O volume de um sólido geométrico, você tem que pensar que nada mais é do que o espaço ocupado por esse sólido, tá? Então, você pensa que é o espaço ocupado por ele, tá? Então, pensa no espaço. E aqui nós temos, como exemplo, o cubo, que é um sólido geométrico. E ele tem uma característica muito bacana. Todas as suas arestas medem iguais, têm a mesma medida. E por este motivo, por elas terem a mesma medida, nós temos as mesmas dimensões, tá? Esse sólido geométrico aqui, quando a gente fala de volume, a gente tem que pensar que são 3 dimensões. Então, por isso que a unidade de medida no volume sempre vai ser elevado ao cubo, tá bom? Então, aqui, por exemplo, no cubo, nós temos o comprimento medindo A. Então, se todas as arestas medem igual, a largura aqui também mede A e a altura mede A. Ou seja, se a gente quiser descobrir o volume do cubo, nós vamos fazer o produto dessas 3 dimensões, A vezes A vezes A, que nada mais é do que A elevado ao cubo. Esse aqui é o volume de um cubo, tá bom? Aqui, por exemplo, nós temos um bloco retangular, chamado de paralelepípedo. E se você observar, tem uma característica bem bacana. Ele tem as faces laterais dele e a base, tanto aqui, ó, superior quanto a inferior, eles formam um retângulo. E aí, por esse motivo, nós podemos calcular o volume da mesma forma, fazendo o produto das 3 dimensões. Então, aqui, se a gente chamar o comprimento desse bloco de A, a largura dele aqui de B e a altura de C, o volume, então, será A vezes B vezes C, tá certo? Então, você não pode se esquecer dessas informações que são muito importantes. Nas medidas de volume, nós temos como padrão, a mais utilizada, o metro cúbico. Então, a mais utilizada sendo o metro cúbico. Porém, a gente tem outras que são muito utilizadas, que eu coloquei aqui numa tabelinha que eu vou mostrar para vocês. Então, a gente tem aqui uma tabelinha das unidades de medidas de volume, sendo o metro cúbico a mais utilizada, porém nós temos o decímetro cúbico, que também é muito utilizado, e o centímetro cúbico, que também é muito utilizado. Então, você vai ver em vários exercícios essas unidades de medida. E para facilitar os cálculos, como a gente tem que pensar em 3 dimensões, quando você quer fazer a transformação de uma unidade de medida para outra, se você vai andar com as casinhas para a direita, você tem que pensar que cada casinha você vai ter que multiplicar por 1000. Então, se você for andar uma casinha aqui, por exemplo, aqui do quilômetro cúbico para hectômetro cúbico, você vai multiplicar por 1000. Então, daqui para cá também por 1000. Então, se você pular 2 casinhas, você vai multiplicar 2 vezes por 1000. Você vai fazer 1000 vezes 1000. Então, se você, por exemplo, tiver uma medida aqui nessa unidade de medida e você quer pular 2 casinhas, você vai ter que multiplicar 2 vezes por 1000, tá bom? Agora, se eu quero andar para a esquerda, ou seja, se eu tenho uma medida aqui de decímetro cúbico e eu quero para metro cúbico, o que a gente vai fazer? Nós vamos dividir por 1000. É desse jeitinho que a gente faz. Então, se você for pular 2 casinhas, você vai dividir por 1000 2 vezes, tá bom? Então, aqui, essa sim, a forma que eu estou explicando é a forma mais fácil de você entender. Então, se você puder
memorizar essa tabela. Vai ser mais fácil para você resolver os exercícios para transformar as unidades de medida. Agora, por exemplo, aqui, nós temos 30.000 centímetros cúbicos e eu quero transformar esses 30.000 centímetros cúbicos em decímetro cúbico. Então, aonde nós estamos na tabela? Nós estamos aqui em centímetros cúbicos e nós queremos transformar para decímetro cúbico. Perceba, a gente vai andar para esquerda. E se a gente vai andar para a esquerda uma única casinha, pensando que cada casinha vale 1.000, 1.000 para a direita multiplica e 1.000 para a esquerda divide, nós vamos precisar pegar essa medida que a gente tem de 30.000 e dividir por 1.000 uma única vez. Então, se eu tenho 30.000 centímetros cúbicos e eu quero saber quanto custa, quanto ela vale, né? Em decímetros cúbicos, nós vamos pegar essa medida e dividir por 1.000. Fazendo, então, essa continha bem simples, que é só uma introdução, a gente vai fazer a divisão. Vamos cortar esses zeros aqui. Então, 30.000 centímetros cúbicos, passando para decímetros cúbicos, nós vamos ter um total de 30 decímetros cúbicos. Então, 30 decímetros cúbicos é exatamente igual a 30.000 centímetros cúbicos. Então, você deve memorizar aqui essa tabelinha para facilitar os seus cálculos nas unidades de medida. Eu espero que você tenha entendido essa aula introdutória sobre volume. Na próxima aula, a gente vai fazer mais exercícios e depois a gente vai saber o que é capacidade, porque muitos alunos confundem volume e a capacidade de um sólido, tá bom? Eu espero que você tenha gostado, deixa seu comentário, se você gostou, clique em gostei, se inscreva no canal, porque toda semana tem conteúdo novo. Até a próxima, pessoal! Tchau!